E aí, pessoal, aqui é o Jackson do canal Bump Arts e no vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre gestual. No vídeo passado a gente abordou o tema de estrutura. Aí você pode até falar, poxa, mas quando desenho eu começo desenhando gestual para depois aplicar a estrutura. Então por que você está ensinando primeiro a estrutura e depois o gestual? Bom, vamos lá. A estrutura, ela serve para a gente aprender a simplificar as partes do corpo, né? As partes, por exemplo, do que você estiver desenhando, você vai aprender a simplificar. Mas, se você não souber juntar essas partes que você simplificou, elas vão ficar muito mecânicas, engessadas, esquisitas. Então, o gestual serve para isso. Ele serve para quando você tem a estrutura que trabalha as partes e simplifica elas, o gestual vem para unir elas. Ele é a relação, a conexão entre essas partes e como você pode trabalhar elas com fluidez para o seu desenho não ficar estático, esquisito. Beleza? Você tem que aprender gestual. Bom, todo bom artista e artista que quer melhorar, ele quer aprender mais sobre o gestual porque ele traz a vida para o seu desenho, a fluidez. Eu não vou entrar no aspecto filosófico de vida no desenho e tudo mais, mas realmente o gestual é muito importante para todo artista que quer ter um bom desenho, porque ele vai trazer a credibilidade, a vivacidade que o seu desenho precisa. Ou a sua escultura. Pega aí um Michelangelo da vida. Quando você olha uma escultura do Michelangelo, você fala, cara, parece que isso aqui tá vivo, porque ele tem um gestual tão humano, tão verdadeiro, sabe? Então, o gestual ele é muito importante. Pega aí umas estátuas aí para você dar uma olhada dos grandes artistas, para você analisar o gestual delas. É incrível, você vai conseguir puxar as linhas de equilíbrio, porque o gestual tem muito sobre o equilíbrio, sobre como a deformação ocorre nas partes do corpo para você conseguir ter um eixo interessante. Então, assim, você tem que entender como que funciona o gestual para aplicar nos seus desenhos. Tá, e como que eu faço para aplicar o gestual nos meus estudos e depois nos meus desenhos de maneira eficaz? Primeiro, você tem que entender que o gestual ele vai te ajudar com linhas guias para você aplicar a estrutura. Então, quando você estiver fazendo gestual, não faça linhas aleatórias, assim, tipo, é porque vai ter uma curva ali, eu vou fazer ali. Não, você tem que lembrar na sua cabeça que em cima dessa linha você vai aplicar uma estrutura. Então preste atenção nos esboços que eu estou fazendo aqui, não se atente nas partes que eu colori eles ou tudo mais, tá? Se atente na construção, como que eu fiz? Eu puxei linhas simples, linhas curvas simples, para depois aplicar sobre elas as formas geométricas, que eu também vou acabar curvando essas formas geométricas para elas terem mais curvatura, né? E mais gestual. Então, vem a linha gestual, tá? A linha de gesto, e depois você aplica a forma, a estrutura em cima dela. E você pode deformar um pouquinho essa estrutura para ela ficar mais curva e mais interessante e fluida, tá bom? E um adendo aqui que eu acho bem importante você sempre lembrar é que quando você for fazer uma forma curva, tente torná-la mais curva ainda. Como assim, já? A forma já não é curva? Sim, mas quando a gente está desenhando, a gente tem a tendência a enrijecer o desenho, porque querendo ou não, a gente começa a aplicar estrutura, musculatura e não sei o que, a roupa, não sei o que, e isso vai enrijecendo cada vez mais o desenho. Então, sempre que você puder, dê uma exagerada no seu desenho. Deixe algo curvo, mais curvo ainda, que isso vai trazer mais fluidez para suas ilustrações, tá? E é um conteúdo mais simples, é só para a gente abordar mesmo o tema de gestual. Pegue umas referências de pessoas se movimentando, andando, correndo, pulando. Trabalhe o gestual nelas, sabe? Desenho simples, tá? Não um palitinho também, tá? Tente trazer um pouquinho mais, assim, algo um pouquinho mais trabalhado além dos palitinhos comuns, porque isso vai te ajudar. E tente trabalhar também as divisões, tá? Quando você estiver fazendo as linhas gestuais, lembre que, tipo, se você está fazendo uma linha gestual do braço, tente lembrar, no momento que você está fazendo ela, que aquilo é um braço, então vai ter uma quebra ali também entre as partes do braço e o cotovelo. Então sempre tente ter isso em mente para não se perder depois na hora de fazer a sua estrutura. E pesquise bastante sobre isso, tá? Leia livros. Novamente eu vou aqui trazer para vocês, leia o Figure Draw, que ele é muito bom, tá? E vai te ajudar bastante com essa parte de gestual. Ele explica muito bem exercícios para você estar fazendo. Um exercício muito bom que ele me deu de exemplo lá é você pegar a foto ali de alguém fazendo um gestual e você só traçar as linhas de gesto em volta, sabe? A curva que está fazendo, para você entender que curva cada parte está fazendo e depois você conseguir aplicar com mais facilidade no seu desenho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é um pouco diferente, eu estou aparecendo, eu vou tentar aparecer mais nos vídeos, devo dizer que é bem complicado fazer isso,
Então curte, compartilha e comenta o que você achou sobre o gestual, se você tem dicas aqui para dar pro pessoal também, tá? O que você acha? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouco diferente. Então, até a próxima, pessoal!